Que nem, tipo assim, a gente sempre pensou em fazer uma terapia de casal. A gente tem um relacionamento, assim, digamos, legal. Eu amo estar do lado dela. Eu acho que ela também gosta do meu lado. Você gosta? Com certeza. Acho legal. Eu pensei que eu Você ia. tem que ser mais confiante. Calma que ainda não começou. Calma. Tá bom. Só que a gente nunca soube por onde começar. E também existe um bloqueio que a gente fala, mano, será que a gente precisa? Ou por que a gente precisa? Como que faz? E aí fica até, sabe, o ego assim, tipo, não preciso disso. A gente já tá bem. Só que no fundo, a gente sabe que tem que melhorar num monte de coisa. Vocês falaram uma frase bem legal já, ela ficou bem suspensa, assim, a gente não se percebe enquanto está atuando, né? A gente faz as coisas daquele jeito, porque aprendeu a fazer daquele jeito, mas a gente não percebe se pode fazer de outra maneira. Isso é o que acontece normalmente no processo terapêutico. Quando o casal vai para lá por causa de uma crise, ele descobre um monte de outras questões que precisam ser trabalhadas. Já vinha durante que já estavam lá, exatamente. Não começa uma crise do nada, né? Tipo, não do nada começou uma crise. Normalmente, isso é interessante, quando um casal vai para terapia, ele vai para resolver um problema, ele descobre 5 ou mais, né? Porque ele não percebe, ele ou ela, né? E a questão também, quando normalmente um casal vai para terapia, a culpa é sempre de um. Mas, na verdade, um casamento, a relação é dos dois. Então, ou os dois vão dar certo, ou os dois vão dar errado. E outra coisa bem bacana é que quando uma pessoa começa a mudar, essa mudança muda o outro. Agora, quando eu quero mudar o outro, isso não é suficiente. A mudança começa em nós mesmos. Primeiro em nós, depois alcança o outro. Tá entendendo? Isso ficou claro para vocês? Tá entendendo aí em casa aí? Não A adianta mudança você começa- querer mudar a sua companheira aí, o seu companheiro, se você não começar a mudança. Fica isso pra mim. Nós coordenamos um curso de casais também. Aliás, nós vamos começar agora no dia 9 de agosto, né? Todas as sextas-feiras. E é um curso aberto para casal. E acontece muito isso, é uma fala recorrente de casais. Normalmente eles vão para o curso para mudar o outro, e eles descobrem que eles têm que mudar eles mesmos, né? Deve ser um choque, Isso né? De é bem isso. Um choque legal, porque eles percebem que precisam mudar, Existem todos nós. pessoas, assim, um casal que tem esse choque e fala, não é pra mim, tô fora. Muito poucos. Quando a pessoa percebe a necessidade de mudar, a resistência, principalmente em terapia, a resistência fica menor, né? A não ser que a pessoa seja extremamente teimoso, né? A ponto de não se perceber, e aí não acontecem mudanças. Caramba, deve ser bem constrangedor também, né? Você tá ali na situação, buscar ajuda e chegar lá, não aceitar. É que às vezes eu penso assim, a pessoa, né, na ignorância, fala assim, não, eu não aceito, eu não vou mudar nisso, ele tem que mudar, sabe? Assim, esse tipo de Já coisa. aconteceu isso? De a pessoa não querer ajuda? Muito. Sim, acontece. É muito interessante. Normalmente, e isso é bem bacana, normalmente a terapia de casal começa com um que quer mudar e o outro que não quer mudar. Normalmente. E o outro que não quer mudar, na construção dele, não precisa mudar. Aquilo que você, na sua pergunta, né? A gente vem de famílias diferentes e a gente acredita mesmo que aquilo que nós estamos fazendo está certo. Até alguém falar, olha, esse caminho não é tão bom assim quanto você está pensando. Que é a mudança que acontece conosco quando a gente vai, por exemplo, encontra uma outra verdade, uma outra realidade, né? Sim. E eu tomei um choque muito grande de realidade quando eu casei, assim, e comecei a conviver com a família dela, que era uma família totalmente diferente da minha, né? Eu venho de uma família, até teve um podcast anterior com minha mãe, que ela contou muitas coisas aqui, foi um podcast, pra mim, foi libertador, foi diversas curas ali aconteceu. Porque eu tive uma referência de pai bem triste, assim, né? Eu amo meu pai, já falei aqui que eu amo, tenho... né, convivo com ele e tal, mas foi uma referência de pai alcoólatra, que maltratava minha mãe, enfim, tem uma série de história triste. E quando eu casei, uma das minhas metas era assim, tipo, eu não vou repetir o que meu pai faz. Não vou repetir, eu vou ser um marido exemplar, um pai exemplar. Meu pai foi um pai bom, mas dentro das suas limitações ali. E aí, o maior choque foi quando eu me converti ao cristianismo e comecei a ler a Bíblia, comecei a conversar com outros casais. E eu vi que eu tinha um monte de coisa. E comecei a conversar com ela, coisa que eu não fazia, que era um erro meu. Eu não tinha diálogo com ela, eu não conversava com ela.
Eu era fechado na minha. Isso era uma das nossas brigas também antes. Porque a gente discutia Esse é o muito maior sobre isso. desafio do casamento. Todo casamento que melhora começa pela comunicação, né? A comunicação vai gerar acordos e os acordos vão gerar agora um caminho novo para o marido ou para a mulher, para os dois, para os filhos, né? E eu percebia que naquela época, lá atrás, no começo, ele conversava mais com os amigos e do que comigo. Então ele ficava assim, um exemplo, horas assim, né? Muito tempo falando no celular, ia se falava com os amigos. Eu falava assim, por que você não conversa comigo? Eu falava assim, eu sou sua amiga, eu não sou, né? Sou sua esposa, mas eu tô com você, eu não tô contra você. Então essa era uma das nossas brigas. Aí como eu já não tenho paciência, meu pavio é curto, aí eu já estourava, a gente já se estressava. E eu não conseguia, não que eu queria mudar ele, mas eu queria que ele participasse, sabe, assim, de mim, eu com ele, e as coisas foi melhorando, mas assim, não tanto quanto agora, sabe? Sim. E pra mim foi um choque mesmo, né? Legal vocês trazerem a história de vocês, né? E assim, é bacana e vocês estão num processo de mudança mesmo, né? Mudança, mas os lugares que vocês ocupam, você e a Elaine, você facilita essa comunicação, você chama ele para essa comunicação, né? Você adverte ele de forma sábia. Porque é legal que a Bíblia nos alerta sobre isso, porque a mulher tola faz a mesma coisa, mas de forma não eficaz. E ela destrói o casamento, ela critica tudo, ela interfere em tudo. A mulher faz isso muito bem, né? Eu vejo uns rios muito... Eu curto muito rios de relacionamento, né? E a mulher, ou ela ajuda ou ela atrapalha. Não tem o meio termo, né? E quando a mulher entra na vibe de atrapalhar, só Jesus Cristo na causa. Sabe, eu acho interessante também, o senhor falando, me veio uma coisa assim, mas aí a culpa é da mulher, né? Tipo assim, um exemplo, né? Mas aí tudo é culpa da mulher, mas e o homem não tem a parcela de culpa? Só que nesse cenário que o senhor tá falando, assim, me veio um negócio na cabeça. Também a gente tem que entender o lado da mulher, que às vezes a mulher tola, na situação hoje, ela não teve um acompanhamento, ela não teve um direcionamento para ter essa sabedoria, né? Talvez dos pais ou de um acompanhamento profissional. E o homem tem que ocupar esse lugar, né? Porque a mulher chama o homem para esse lugar. E quando o homem não vem, você falou dos amigos, né? O homem tem uma postura interessante, historicamente ele é construído para isso. Ele resolve as coisas com muito mais praticidade, com muito mais... Ele não se envolve intensamente nas coisas. A mulher faz isso. E para o homem está resolvido. A mulher é que fica querendo mais, né? Mais detalhes, os detalhes, mais coisa, mais exige mais, né? Então, os dois juntos, se o homem permite, se a mulher faz isso de uma forma que não agrida o homem, a coisa funciona.